Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O dia de visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos foi recebido pelo presidente norte-americano Donald Trump. E Bolsonaro falou em cooperação com os Estados Unidos e apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE. Trump disse que apoia, sim, a entrada do Brasil. Aliás, foi a última pergunta que ele respondeu na entrevista coletiva dos dois presidentes à imprensa. Sobre China, que é exatamente um dos grandes parceiros comerciais do Brasil e que houve toda uma discussão lá atrás, que o governo Bolsonaro olharia mais para os Estados Unidos menos para a China, Bolsonaro defendeu o comércio com todos os países, inclusive com a China, mas sem viés ideológico. O Ibovespa bateu recorde hoje no intradia, ficou bem durante boa parte do dia acima dos 100 mil pontos, terminou um pouquinho baixa hoje, a gente fala disso daqui a pouquinho. E no estúdio Comportamento Digital na Internet, é importante entender exatamente a ferramenta internet e os danos que o seu mau uso pode trazer não só à economia, mas à sociedade como um todo. A gente viu recentemente casos gigantescos negociados, tramados, conversados pela internet para depois terminar em tragédia. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido hoje pelo presidente norte-americano Donald Trump num encontro na Casa Branca. Na pauta, a ampliação de cooperação entre os dois países e o desejo do Brasil de entrar na OCDE. Aliás, no próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro, ao lado de Donald Trump, ele fez menção a essa entrada brasileira, ao desejo do Brasil de fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o que se pode chamar da elite comercial do mundo, à exceção da China, porque a OCDE exige que os países tenham a democracia dentro dos seus regimes, além de serem, evidentemente, importantes economicamente. Acompanhe o que disse durante o seu discurso o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. Por isso, reativamos o Foro de Altos Executivos Brasil e Estados Unidos. Temos também, como prioridade, o lançamento de um fórum de energia com ênfase em óleo, gás e outras fontes. Como sinal deste governo, o governo brasileiro concedeu a isenção de visto para cidadãos americanos para estimular o turismo e os negócios. Na vertente da defesa e da cooperação espacial, assinamos o acordo de salvaguardas tecnológicas, o que viabilizará o centro de lançamento de Alcântara. A cooperação militar também tem se ampliado na busca de parcerias em sistemas de defesa. Bom, respondendo a uma última pergunta, depois da declaração oficial do discurso dos dois presidentes, há uma entrevista coletiva, houve também exatamente hoje essa entrevista coletiva, praxe, na verdade, na Casa Branca acontecer isso, normalmente acontece isso no mundo inteiro, e respondendo exatamente a última pergunta de uma repórter brasileira do jornal Estado de São Paulo sobre se os Estados Unidos apoiariam a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Donald Trump respondeu que sim, apoia o desejo brasileiro. Ter um relacionamento muito justo. Muito obrigada. Thank you. Obrigada. Presidente Bolsonaro, os Estados Unidos esperam diminuição da influência da China no Brasil. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o Brasil vai continuar a comerciar com a China e receber investimentos da China. Qual é a posição do governo brasileiro com relação a isso e o que o senhor falou sobre o presidente Trump sobre os chineses no Brasil? A comerciar com a China e receber investimentos da China. Qual é a posição do governo brasileiro com relação a isso e o que o senhor falou sobre o presidente Trump sobre os chineses no Brasil? O Brasil continuará fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico como era feito há pouco tempo. Então estamos também emanados nesse objetivo para o bem dos nossos povos. Bom, a gente viu, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro quando foi perguntado sobre a questão da China. Você se lembra que houve toda uma discussão em relação à China?
A China foi, na verdade, o embaixador chinês visitou Jair Bolsonaro logo depois da eleição, na sua casa, no Rio de Janeiro. E houve toda uma discussão pela questão ideológica de que a China, por exemplo, que hoje é uma grande compradora de commodities brasileiras, sobretudo commodities agrícolas. E havia toda uma discussão porque, num primeiro momento, Jair Bolsonaro fez toda uma menção de uma parceria maior com os Estados Unidos e, naquele momento, havia uma guerra comercial bastante dura entre Estados Unidos e China. Essa guerra já arrefeceu, já há um novo momento dessas negociações, inclusive o próprio presidente Donald Trump tem dito isso com frequência, o que tem feito os mercados globais, ou seja, os mercados pelo mundo inteiro, terem as suas bolsas e valorizações imensas recentemente. Bom, fato é que também isso aí foi perguntado e Jair Bolsonaro disse que se não houver viés ideológico, o Brasil vai continuar negociando com todo mundo. Aí sim, agora voltando à questão da pergunta que foi feita ao presidente Donald Trump, se ele apoiaria a entrada do Brasil na OCDE. Acompanhe. Sim, apoiá-los. Temos um excelente relacionamento de várias formas. Trata-se apenas de um dos aspectos das nossas colaborações em honra ao presidente, ao Brasil. Vamos ter um relacionamento muito justo. Muito obrigada. Teve um agradecimento ali. Os Estados Unidos, obviamente, são a maior economia do mundo e, por isso mesmo, tem peso absolutamente relevante e importante dentro da OCDE, mas é claro, o apoio americano é importante nesse momento porque esse é um desejo do Brasil de fazer parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que reúne países europeus, reúne os Estados Unidos, a China, por exemplo, que é a segunda maior economia do mundo, não faz parte da OCDE porque dentro do regramento da OCDE há a exigência de democracia nos países. A China não é exatamente uma democracia, a China está muito longe de ser uma democracia conforme os valores ocidentais que temos hoje no mundo. Bom, vamos lá, depois do recorde do Ibovespa ontem, você se lembra, durante o dia o Ibovespa ultrapassou os 100 mil pontos, fechou ontem muito próximo dos 100 mil pontos. Hoje passou boa parte do dia operando acima dos 100 mil pontos, batendo inclusive o recorde intradia de ontem, também de fechamento. No final do dia, houve ali uma realização de lucro, ou seja, quem tinha ações comprou na baixa e estava em alta, vendeu na alta, isso chama-se realização de lucros, e o Ibovespa terminou um pouquinho abaixo de ontem, uma leve queda, na verdade, vamos lá, a queda foi de 0,41%, a 99.588 pontos, 99.588 pontos hoje no Ibovespa. Vale só lembrar que amanhã o Copom começou uma reunião hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para falar decidir sobre a nova taxa de juros. As apostas todas são da manutenção dos atuais 6,5%. Apesar da economia brasileira na vida real, embora a Bolsa esteja batendo recordes, ontem operou acima dos 100 mil pontos, hoje também, a economia real ainda patina, dificuldades de retomar a geração mais forte de emprego, de fazer mais investimentos, de fazer crescer, por exemplo, setores como a indústria, embora o setor de serviços continue crescendo. Mas, apesar disso tudo, havia, obviamente, apostas de que poderia haver um incentivo por parte do Banco Central, ou seja, um corte na taxa de juros. O problema é que o Banco Central até reduziu bastante os juros básicos da economia, a taxa Selic, mas o spread bancário, ou seja, a diferença entre o que os bancos captam e o quanto eles cobram de juros quando emprestam dinheiro, capta, ou seja, quando você deposita o dinheiro no banco, ele paga uma taxa de juros. Mas quando ele empresta para você, ele cobra uma taxa de juros muito maior, é exatamente esse o spread bancário. Não houve redução exponencial da mesma forma como houve uma redução gigantesca em relação à taxa Selic, se eu contar desde outubro de 2016 até agora, que a gente vê essa manutenção dos 6,5%. Ou seja, mesmo que o Banco Central reduzisse, esse incentivo à economia não chegaria na ponta final, ou seja, em quem está precisando de dinheiro barato para poder investir no país. Então, a aposta é de 6,5%. Vamos lá, a Bolsa hoje com 99.588 pontos. A Petrobras hoje teve uma alta de 1,60% a R$ 29,20. Vamos lá. A Petrobras fez dois anúncios, fez anúncios em relação ao mercado, obviamente. Andréa Marques de Almeida, que é será a nova diretora executiva financeira e de relações com investidores, e Rafael Grisolha, que era exatamente o diretor executivo, vai agora presidir a BR Distribuidora. Essas duas informações, claro, têm poder de mexer nas ações. E também a Petrobras anunciou também uma exploração na plataforma 77, a P77, o que sugere produção maior, venda maior, ganhos maiores com Petrobras.
Vamos seguir aqui, porque a Vale também, essa foi uma das ações que puxaram. A Petrobras tem peso importante no Ibovespa e puxou o Ibovespa para cima hoje. A Vale também, que é o segundo maior peso do Ibovespa, também teve alta hoje e manteve o Ibovespa acima dos 100 mil pontos. No finalzinho houve uma queda, mas vamos lá. A alta da Vale foi de 2,85%. E aqui a visão dos investidores é que o andamento das investigações está indo bem, ou seja, demonstra que a companhia está voltada a resolver o problema e com isso retomar a vida normalmente, mas a CPI de Brumadinho, que convocou diretores, conselheiros da Vale e o ex-ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, justamente para tentar desvendar todos os problemas que aconteceram na administração da empresa, que resultaram justamente no caso de Brumadinho, com a morte de várias pessoas. A gente acompanhou esse caso, divulgou aqui do cenário econômico e, obviamente, isso impactou primeiramente na vida daquelas pessoas, as famílias que perderam seus entes ali, as pessoas que perderam as suas vidas, obviamente, e isso compromete a vida das famílias, na cidade, na região e, obviamente, também na própria empresa. Vamos seguir aqui para a gente ver algumas outras ações. Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, que fazem parte também desse peso pesado do Ibovespa. Banco do Brasil com queda de 2,14, isso fez puxar o Ibovespa para baixo, 2,15 de alta do Bradesco e Itaú, uma queda também de 2,33. O Itaú é o maior peso do Ibovespa. Se não tivesse caído tanto, provavelmente o Ibovespa hoje terminaria em alta acima dos 100 mil pontos. O dólar comercial praticamente estável, uma oscilação negativa aqui de 0,06 a R$ 3,78. Nominalmente é o mesmo valor de ontem, R$ 3,78. Bom, vamos seguir porque a direção da General Motors e o governo de São Paulo anunciaram hoje medidas para tentar evitar justamente a intenção da empresa, anunciada recentemente, que poderia parar de investir ou investir menos na produção de veículos nas suas unidades do Estado. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem mais detalhes dessa reunião. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotr, obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos. A General Motors vai investir 10 bilhões de reais no estado de São Paulo entre 2020 e 2024 e, com isso, vai se beneficiar do programa de incentivo fiscal lançado no início do mês pelo governo do estado. Metade desse recurso vai ser investida na fábrica de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e a outra metade na planta de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Os recursos, segundo a GM, vão ser empregados no lançamento de novos veículos e no desenvolvimento tecnológico de produtos. O anúncio foi feito em solenidade no Palácio dos Bandeirantes, hoje cedo, com o governador João Dória e com o presidente da GM América do Sul. Com esse investimento, a montadora vai ter acesso a descontos de até 25% no ICMS, concedidos por meio do Programa de Incentivos Fiscais do governo de São Paulo. Para participar, as empresas têm de apresentar um plano de investimento superior a R$ 1 bilhão, gerando no mínimo 400 empregos. O desconto nos tributos é progressivo, aumenta na mesma proporção dos investimentos. De acordo com o governo do estado, esses investimentos da GM vão manter 15 mil empregos em São Paulo e vão gerar outros 1.200 postos de trabalho, 400 diretos e 800 indiretos. Em São Caetano, no ABC, o Executivo Municipal enviou hoje à Câmara um projeto que também prevê incentivos à indústria automotiva. Se for aprovado, o setor vai ter descontos no IPTU, no ISS e nas contas de água e esgoto. Com isso, o município de São Caetano espera, além da manutenção do emprego, um retorno de pouco mais de R$ 1 bilhão ao longo de 8 anos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, hoje entrou em vigor o acordo de livre comércio para o setor de automóveis entre o Brasil e o México. O fim do regime de cotas que regia as relações comerciais entre os dois países no setor automotivo estava previsto desde 2015, num acordo de comércio entre os dois países celebrado em 2002. Para se ter uma ideia, faz tempo já, né? No ano passado, o período eleitoral atrapalhou a Anfávia, que é a Associação dos Produtores das Montadoras aqui no Brasil, que tentavam a prorrogação desse prazo, que era exatamente o dia de hoje. A partir de agora, deixam de existir, por exemplo, restrições a cotas de importação e exportação entre os dois países de automóveis, de veículos leves, de caminhões é só a partir do ano que vem, e de regras para uso local de peças fabricadas no país de origem da montadora. Isso vale tanto para o caso mexicano, que pode comprar peças em outro lugar, não tem mais essa obrigação de comprar, de comprar peça local, como também aqui no Brasil, ou seja, você não precisa comprar de um produtor local, o regime agora está aberto entre os dois países. Bom, falando sobre este assunto, vamos falar agora sobre aluguéis. Os aluguéis tiveram alta neste começo de ano, acima da inflação. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes de uma pesquisa justamente desses 2 primeiros anos agora
de 2019. Maurício, boa noite. O aluguel está mais caro, né? Boa noite, Piotr. Pois é, o aluguel começou 2019 acelerando. Os dados divulgados hoje pela FIPZAP revelaram que o valor dos aluguéis aumentou nos 2 primeiros meses do ano. Os preços dos novos contratos residenciais subiram mais do que a inflação. Em janeiro e fevereiro, a alta foi de 1,07%. Já a inflação oficial nesse mesmo período, que é calculada pelo IBGE, foi de 0,75%. Considerando apenas as 11 capitais que foram pesquisadas no primeiro bimestre, a maior alta nos aluguéis foi registrada em Brasília, um aumento de 3,12%, ou seja, mais de 3 vezes a taxa oficial da inflação. Em seguida, aparece Recife com 1,89% e São Paulo com alta de 1,73%. A cidade de São Paulo, aliás, segue com o maior preço médio de locação por metro quadrado do país, R$ 37,40, seguida por Barueri, também no estado de São Paulo, com R$ 31,96. Santos, que fica no litoral paulista, vem em terceiro na lista, com R$ 30,44. E o Rio de Janeiro ocupa a 4ª colocação, com R$ 30,41. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o mundo digital e, claro, dos problemas do mundo digital também, da vida pela internet. Logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e para falar de um tema absolutamente sensível nos tempos de hoje. O uso da internet, o mundo digital, a nossa vida digital. O Tiago Valadares, que é especialista em comportamento digital, está conosco aqui no cenário econômico. Tudo bom, Roberto? Tiago, seja bem-vindo. O tema, obviamente, envolve tantos assuntos e tantos problemas e tantas coisas boas que o mundo digital nos permite, mas óbvio que a gente teve recentemente coisas que chamaram a atenção, as coisas que são feitas via internet para combinar, por exemplo, ataques terroristas. A gente viu isso. Vimos no Brasil, fomos alvo disso em Suzano, vimos recentemente na Nova Zelândia, mas esses estão longe de ser os únicos casos em que a internet foi uma ferramenta poderosa para se chegar, seja a descobrir onde tem armas para se comprar, pela DeepNet, ou seja, por aquela internet das profundezas, seja para combinar a ação em si, ou seja, fugir do contato visual das pessoas. Como é que a gente controla isso, se é que a gente controla? E qual seria o tipo de controle, se por acaso há algum controle numa situação como essa? Olha, é muito trágico, né, o que vem acontecendo com os usos dessa ferramenta para o mal, mas é inevitável, né? A gente tem o dever cívico de tentar o melhor de cada coisas que a gente tem para usufruir, mas infelizmente a rede, a internet como um todo, ela vem se poluindo, e sendo usada de uma forma bem negativa em diversos aspectos. Alguns mais rasos, como a gente pode dizer, os haters que atacam, né, pessoas e fazem bullying digital, e alguns mais profundos, como fóruns de debate de como você explodir algo ou criar bomba, ou até mesmo que agora surpreendeu os brasileiros com aquele Momo, que foi como se fosse uma escultura que ensina as crianças a se suicidar e ficou em evidência agora nos últimos dias no YouTube Kids. Então, nós temos sim que lidar com esse problema. O que eu aconselho é o monitoramento, né? Então, você tem que monitorar as suas redes, saber quem está lá dentro, entender o que você se expõe, como você se expõe. No caso das pessoas que têm filhos ou crianças ou sobrinhos, eu tenho um sobrinho, o meu querido sobrinho Matheus, e a gente está toda hora movimentando, entendendo, observando, analisando o que ele olha, como ele entra na internet. Ele já tem um celular, é um menino de 8 anos. Então, das crianças aos adultos, o monitoramento, a supervisão, ela é muito importante. Agora, vamos entender por um outro ponto de vista. Nós não ficamos demasiadamente dependentes da internet, e aí acaba pelo tempo que se dedica a ela, e eu parto do pressuposto que a gente poderia dedicar muito menos tempo à internet, não é necessário tanto tempo assim. Eu mesmo consegui reduzir meu tempo de internet provavelmente em 40%, e olha que eu sou um profissional que dependo disso. Mas quando eu diminuo esse tempo, eu diminuo a possibilidade de exposição. Em termos de criança, então, é gigantesco a possibilidade de um risco afetar uma criança.
essa dependência não é o primeiro passo do autocontrole? Porque quando a gente fala de controle de alguém, a gente vai estar se submetendo as nossas liberdades aos valores de outros. Mas o autocontrole não, você pode se limitar. Não parte daí, ou seja, o vício que se tem hoje em relação à internet, as pessoas andam cabisbaixas, não porque elas estão com vergonha, não, elas estão olhando a tela do computador, do smartphone. Não, você foi muito assertivo na sua observação e é engraçado essa história de você estar olhando para baixo. Se você fizer uma pesquisa hoje, já tem relatos disso, nos prontos-socorros, né, por aí afora, os maiores acidentes que você tem hoje é da pessoa estar olhando o celular e cair, bater a cabeça, ou de pequenos acidentes no trânsito, onde também, por causa do uso excessivo do celular no trânsito, você também tem esses pequenos acidentes. Essa desintoxicação digital que você mencionou, esse detox digital, ele já é parte da nossa realidade. O uso excessivo da internet, o uso excessivo de tecnologia já é visto como um vício e comprovado por alguns pesquisadores na Alemanha. E isso é grave, porque nós somos a geração cobaia, né? Eu acho que nunca houve, né, na história aí das evoluções tecnológicas, das revoluções industriais, tamanhos avanços para tão pouca responsabilidade que a gente tem sobre o próximo. O que isso quer dizer? Que você tem uma grande tecnologia crescendo e muito pouca responsabilidade de como você usa ou como você passa para frente essa tecnologia. Correto? Só para concluir, um pai, ele dá um celular na mão de um filho e solta um YouTube lá sem perceber a importância ou o tamanho do risco que às vezes ele está colocando o filho dele nessa história. E a gente não perde parâmetros, porque eu posso entender, quando eu vejo a seção de comentários nos sites ou nas redes sociais, as coisas vão a níveis estratosféricos de covardia, de violência, de ignorância, de idiotice, enfim, eu vejo isso. Mas a gente viu sites de jornais importantes divulgando o vídeo do menino de Suzano com toda aquela selvageria e apenas com a indicação cenas fortes. É quase patético. Quer dizer, quando as pessoas estão sozinhas dentro do id delas, para usar uma expressão freudiana, elas fazem o que elas têm na cabeça, é uma coisa. Agora, quando o editor de um jornal, dentro da página do jornal, no site, publica isso sem nenhum pudor, como é que a gente resolve um negócio desse? É a briga pela audiência, né, que é o clickbait, que é o termo usado dentro da internet, onde você disputa o clique. E é muito engraçado, se você analisar, são os títulos. A matéria é a mesma. E aí os editores, eles têm que usar da criatividade e também da ética e do bom senso para criarem títulos que vão trazer esse clique, mas que ao mesmo tempo talvez não possam ser tão apelativos. Então é um mundo que a gente vive hoje da hiperexposição. As pessoas realmente perderam a noção do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Você vê pessoas tirando selfie em velório, né? Então, assim, perdemos o limite do que você pode transmitir e do que você não deve transmitir. Mas essa tendência de a gente desintoxicar digitalmente, ela é inevitável. Então, ao mesmo tempo, que é muito legal essa frase da internet, que a internet aproxima quem está longe, ela distancia quem está perto. Eu posso passar uma hora aqui ao seu lado, eu no meu celular e você no seu. A gente vai jantar e a gente vê casais, famílias, cada um no seu mundo, né? E eles não conseguem mais interagir. E num restaurante que tem uma decoração bonita e que você foi para conversar com a pessoa que está à frente sua ou na mesma mesa, não é? Exatamente. O que é surreal, não é? Surreal e... É uma invenção do ser humano que não tem graça, diga-se de passagem. Com certeza. E é muito engraçado porque hoje você entra no local, a primeira coisa que você pede, Wi-Fi. Num futuro próximo, isso já existe, né? Mas isso é cada vez mais tendência, você vai chegar no restaurante e a Wi-Fi vai ser bloqueado. Você vai ter como se fosse um bloqueador de antena para que naquele espaço, naquele momento, naquele ambiente, você esteja presente. Que você olhe no olho, que você converse, que você aproveite os cheiros, né, o visual e tudo que ali tem. Quero dizer que eu sou apoiador desse movimento. Exatamente. Quando chegar eu vou aplaudir, vou apoiar. Vai. Bom, só resumindo aqui, no caso de quem tem filhos e pessoas menores, é o controle sobre o que ele está vendo. Exatamente. E no caso de si próprio é autocontrole. É o começo para tentar, digamos, trazer a internet para a civilidade, é isso? Exatamente. Eu acho que uma palavra boa é equilíbrio. Né? Tudo na vida que a gente tem equilíbrio, que a gente consegue ter harmonia, você vai ter isso de uma forma mais saudável. Então a internet em excesso faz mal. Se você deixar o seu filho usando a internet demais ou sem estar perto, entender o que ele está fazendo, a gente recomenda muito os conteúdos pagos, porque o conteúdo pago você tem um curador. Claro.
olha que legal isso, Adalberto. Quando você não paga na internet, você é a moeda de troca. Esse é o detalhe. Tiago, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Econômico. Prazer. Bom, que termina aqui com um assunto extremamente delicado e importante nos dias de hoje. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.